O nosso debate será gravado e disponibilizado no YouTube, onde leva o nome do nosso projeto, que é o Projeto Debate em Tela. O Debate em Tela é um projeto pensado e organizado por alunos do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. E à frente desse projeto temos os discentes eu, Ana Nádia, a Maria Alessandra, a Laura Beatriz e o Diogo Alves. E temos o apoio do Centro Acadêmico Livre de Geografia, no qual temos autorização para fazer certificação dos participantes. Pedir aos demais, né, que liguem a câmera e os microfones, para que possam facilitar, né, a conexão dos nossos amigos que estão vendo por dados móveis ou até internet via rádio, para que não possa pesar tanto e as pessoas possam participar do nosso debate. Próximo ao final do debate será disponibilizado um link com um formulário para a presença das pessoas que desejam certificação. Depois das apresentações dos nossos debatedores, abriremos espaços para perguntas, colocações, considerações, ponderações e até mesmo trazer experiências. Nos fale através do chat que queira disponibilizar, né, fazer alguma pergunta, queira participar. A gente anotará o seu nome e assim a gente vai chamando você para que você faça sua pergunta, aí você abrirá a câmera e o microfone, e assim você falará. Se caso não queira fazer a pergunta, você mesmo, você pode anotar no chat e a gente pode, os membros organizadores podem ler. Bom, a gente vou aqui apresentar, né, os nossos... apresentar os nossos debatedores de hoje. Nós hoje temos o Genilson Barros, licenciando em Geografia, está no 8º semestre, pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. É pesquisador na área de Geografia Física, com ênfase em Pedologia, estagiário do Laboratório de Geomorfologia e Pedologia, o GeoPed, na Universidade Regional do Cariri, membro do grupo de estudo de educação holística, organizado e coordenado pela professora Cleisley Tavares, e é orientado por Sinara Souza e Simone Ribeiro, ambas professoras da Universidade Regional do Cariri. E também temos aqui presente o Vinícius Almeida, foi indicado por Cássio, né, o nosso professor da universidade. Ele é bacharel e licenciado em Geografia pela USP, com estágio de pesquisa no exterior, realizado na França, mestre em Geografia Humana na USP, com foco em Cartografia e Sexualidade. Atualmente é doutorando em Geografia Humana, na linha de pesquisa Cartografia, Geoprocessamento, Imagens e Representações do Espaço Geográfico. E é coordenador do grupo de estudo Espaço, Gênero e Sexualidade da USP. A gente vai seguir uma ordem de fala, primeiro será o Vinícius, e depois a gente vai ser o Genilson Barros. Eita, enganchou. E assim a gente segue a fala. Eu agradeço a participação de todos. E desde já abro uma grande alegria também de receber os dois, né? O Genilson eu já conheço do corredor dos laboratórios, ali da URCA, e faz parte também, que eu faço parte também do grupo de educação holística, então as amizades estão mais fortes. E Vinícius eu conheci através do Cássio, né? Então, é uma alegria muito grande conhecer vocês hoje aqui nesse debate. Pode ficar à vontade. Olá, todo mundo. Boa tarde, né? Queria agradecer, antes de mais nada, o pessoal
está organizando o evento, Debate em Tela. Nádia, Alessandra, Genilson, está participando comigo hoje. Laura e Diogo, né? Acho que não conversei com vocês dois antes. Cássio, agradecer Cássio pela indicação. E, bom, espero que seja bastante interessante e produtivo. Aqui já apareceu para mim uma mensagem de que há muitas pessoas assistindo. Já deu um medinho. Eu queria confirmar só quanto tempo que a gente tem de fala. Será 30 minutos de fala, que Tá bom, uma hora de... tá ok. Bom, eu vou tentar fazer aqui uma fala, mais um diálogo, assim, não vou apresentar nada, pelo menos nenhum slide. Talvez no final, se der tempo, se couber, se caminhar para esse sentido, apresento algumas imagens, como a Nádia colocou, eu trabalho com cartografia, então talvez seja interessante apresentar alguma coisa nesse sentido. Mas, quando a Nádia colocou o convite e contou um pouco sobre o evento, fiquei pensando no que poderia ser discutido, né? No que eu poderia contribuir para essa discussão. Né, de vivências LGBT, que ia mais, nesse momento específico do país, né, no nosso país, pelo olhar da geografia. E aí a gente pensou nesse tema aí, né, invisibilidades e geografias desobedientes. E aí eu vou tentar falar um pouquinho o que eu estou entendendo sobre isso, e acho que seria mais interessante depois se a gente pudesse discutir isso juntos e construir algo disso. Bom, antes de mais nada, dentro dessa temática, né, vivências LGBT, QIA+, e geografias desobedientes, invisibilidades, acho que uma coisa que se faz muito importante é demarcar o projeto, a posição de quem está falando, né? Então, a posição e o projeto político de quem está falando. E aqui eu tô falando a partir de uma proposta de uma geografia ativa, uma geografia que se coloca aí como uma geografia militante, uma geografia que age, que atua, que interfere na realidade, né? Pelo menos essa é a proposta, para além dos espaços universitários e, enfim, que são muito importantes, mas que não resumem a atuação. E aí, eu gostaria de começar também trazendo algumas ideias do professor Eduardo Girotto, que, discutindo educação, ele vai trazer alguns limites e algumas questões que podem fazer sentido para pensar essa geografia desobediente nesse ponto de vista de uma geografia militante. O que fundamenta, né, essa posição? Fundamenta um rompimento com a dicotomia geografia acadêmica e geografia do ensino básico, como duas coisas diferentes. Reconhecer que todas essas geografias, todas as pessoas que constroem geografias estão no mesmo patamar, né? O professor de ensino básico constrói ciência, ele tem um método científico na aplicação do saber dele, que é tão válido quanto o pesquisador de dedicação exclusiva. Valorizar a geografia das ruas é outro ponto muito interessante, muito importante, porque a geografia não se faz só no meio acadêmico, nem só na sala de aula. A geografia se faz na rua, né? A gente vive geografia. Então, nesse sentido, é importante que a geografia ela faça parte de um projeto de sociedade. A geografia tenha explícita os seus pressupostos ideológicos e o seu projeto de sociedade. A geografia, penso, é um projeto de sociedade, né? E aí, de qual obediência, de qual desobediência a gente fala, né? Que desobediência é essa? Que geografia desobediente poderia ser? Acho que, antes de mais nada, é preciso entender que a gente está falando de espaço, né? Na geografia, essa categoria, esse conceito central. E o espaço, eu estou entendendo aqui como um conjunto de normalidades. Essas normalidades ou normas, elas são espaciais e elas podem ser também não espaciais.
pensando que o espaço é uma dimensão da sociedade, né, pensando aí com Milton Santos e com outros autores também que fizeram parte dessa construção da geografia que a gente conhece hoje, essa geografia renovada, uma geografia com novos pressupostos, o espaço é considerado uma dimensão da sociedade, né, uma instância, uma temporalidade, depende aí do autor ou da autora. E, e eu gosto muito da ideia de um autor chamado Jacques Lévy, que coloca que essa dimensão da sociedade, o espaço, ela é transversal. Significa, nessa dimensão estão implicados todos os outros efeitos produzidos pelas outras dimensões. Quais são as outras dimensões? A cultura, a política, a história, a economia, enfim, as artes, enfim, todas as outras dimensões que a gente pode identificar até na divisão disciplinar do conhecimento e dos fazeres. Nesse sentido, então, a gente pode pensar que essas normas espaciais constituem o espaço, né? A ciência, exatamente. Mas também as normas não espaciais constituem espaço. Normas culturais, normas políticas, normas econômicas. E aí a gente entra, então, numa questão, numa constatação de que o espaço não é neutro, não é nenhuma novidade. O espaço, ele tem uma ideologia, ele carrega uma ideologia por trás. Se a gente pensar, por exemplo, em Milton Santos, nas ideias de verticalidade, de horizontalidades, que são as influências externas no território, isso traz para a gente essa noção de que o espaço não é neutro. Mas não para por aí, é preciso apontar, é preciso investigar a partir dessa não neutralidade do espaço. E aí uma outra característica desse espaço é de que ele não é neutro no que se refere a gênero e sexualidade, a raça e outros marcadores também. Mas pensando primeiro agora em gênero e sexualidade, o espaço ele não é assexual. É assexual no sentido de que ele é neutro nesse sentido. Por quê? Se o espaço ele é ele é produto e produtor da sociedade, né? Ele é um produto da ação humana e ele também produz a ação humana, porque numa relação dialética relacionada, as normas e valores dessa sociedade vão construir o espaço, assim como o espaço constrói a sociedade. E, portanto, se a gente entende, acho que não é um ponto de desacordo que a nossa sociedade ela é construída, é fundamentada sobre normatividades sexuais, a heteronormatividade, a cisgeneridade, a cisnormatividade, desculpa, o machismo e outras, o racismo e outras questões do espaço, portanto, ele vai refletir isso e ele vai ser ativo nessas relações de poder. Estou dizendo o espaço ele é heteronormativo, o espaço é cisnormativo, o espaço é racista, o espaço é machista, e isso a gente precisa, claro, sempre contextualizar, porque a gente não está falando de qualquer espaço, a gente precisa dizer qual espaço a gente está falando, mas o espaço de uma sociedade heteronormativa, ele vai reproduzir também a heteronormatividade. E aí, isso também não é nenhuma novidade. Peguei aqui separei nomes de alguns autores que trabalham com isso há muito tempo já, há décadas, geógrafos, geógrafas, por exemplo, a Gillian Rose, a Doreen Massey, David Bell e Jill Valentine, que foram os organizadores de uma primeira publicação sobre geografia e sexualidade, que é muito interessante, Mapping Desire, Mapeando o Desejo, Geografias das Sexualidades. O próprio Henri Lefebvre, isso também é dado na obra dele, em A Produção de Espaço, apesar de não ser falado, de não ser contado, de não ser evidenciado esse espaço, esse olhar para a sexualidade na obra do Henri Lefebvre. O Miguel Ângelo Ribeiro, que foi o primeiro geógrafo no Brasil, ele é do Rio de Janeiro, professor no Rio de Janeiro, a propor estudar sexualidade na geografia e que foi desestimulado a não fazer, porque não casava com o que era feito na época, porque aquilo não era geografia, segundo o que ele conta, né? Ele ouviu essas críticas, desistiu no primeiro momento, mas depois retomou e
e hoje é uma referência e orientou muitos trabalhos interessantes também. A gente tem também a professora Joseli Maria Silva, da Universidade de Ponta Grossa, Estadual de Ponta Grossa, que também produz sobre essas reflexões a partir desse ponto, né, de que o espaço ele não é assexual, ele é marcado por diferenças, por poderes e hierarquias de gênero e de sexualidade. E aí, se a gente chega nesse ponto, a gente começa a pensar, então, que gênero e sexualidade elas podem ser categorias, né, pensando em categorias científicas, elas podem compor a análise geográfica, né? E assim como a gente tem um artigo muito famoso e muito interessante da Joan Scott, que é uma historiadora, que ela coloca quase um manifesto sobre como o gênero é uma categoria útil para análise histórica. Acho que faz sentido a gente trazer essa ideia para a geografia e colocar gênero e sexualidade também como categorias úteis para análise geográfica. E isso, esses autores que eu citei aí, talvez com exceção do Lefebvre menos, fazem, né? Fizeram e fazem. Porque considerar que gênero e sexualidade podem ser usados na análise geográfica, ele é um exercício que inclui dois momentos. O primeiro é que a gente já conhece, que já vem sendo produzido há pouco tempo no Brasil, porque o Brasil está mais atrasado em relação a outros países no que se refere à produção geográfica sobre sexualidade, mas também a produção geográfica brasileira sobre sexualidade e gênero é muito vista como menor, como secundária. Mas o que a gente vê já há algum tempo são, por exemplo, estudos que relacionam campos e gênero ou sexualidade. Por exemplo, condição de mulheres no campo, a relação da mulher e trabalho, a geografia urbana e, enfim, a ocupação do espaço pelas mulheres. Essa é uma forma de tratar gênero e sexualidade, nesse caso especificamente gênero, como uma categoria na análise. E muito importante e precursora, né, dessa abordagem. Mas a gente também pode ir para um outro caminho, que é pensar que se o espaço é constituído por normalidades, como eu tinha colocado antes, e se essas normalidades elas vão produzir a sociedade, então elas vão produzir as espacialidades, os corpos, o lugar, os significados espaciais de uma sociedade, né, nesse movimento dialético, recíproco, então todo e qualquer espaço é marcado por gênero e sexualidade. Estou apenas focando nessas duas categorias, mas é óbvio que há outras conexões a serem feitas. Então, se a gente estuda geopolítica, se a gente está estudando geopolítica a partir, ou geografia política, a gente está olhando para o espaço, ou para outra categoria, outro recorte, a região, o lugar, o território, a rede, e eles são marcados também por essas categorias. Então, é uma proposta, é uma abordagem que a gente viu sendo popularizada com a teoria queer, os estudos queer, nos Estados Unidos principalmente, de que tudo é marcado por gênero e sexualidade. Tudo, absolutamente tudo. O espaço também, em todas as suas dimensões. Vou estudar geografia e literatura. Qual é o espaço que eu vou apresentar e dialogar e criticar e construir ali no meu estudo? Esse espaço é marcado por normas sociais e por normalidades, normatividades, enfim. E aí, nesse sentido, eu penso que talvez a gente possa encaminhar as nossas reflexões para uma geografia da desconstrução dessas normalidades. E aí eu proponho aí uma discussão em cima da ideia de geografia contrasexual. O que é isso? Pensar a partir dessas normalidades como a gente pode desconstruir. Acho que esse movimento de contrasexualidade, que eu pego emprestado de um autor, Paul Preciado, que não é geógrafo, mas discute espaço e sexualidade, de que ao evidenciar, ao escrachar as normas, as normatividades que constituem espaço e que produzem desigualdade, a gente consegue
desconstruir esse pensamento, desconstruir esses obstáculos e propor algo. Talvez a gente não precisa ter um projeto finalizado, algo, um ponto final para o nosso projeto, né? E aí, nesse sentido, talvez seja interessante pensar em algumas abordagens que podem ajudar. Eu me identifico e trabalho muito com alguns teóricos e teóricas da cartografia queer, que chegaram ao campo da geografia, as geografias queer, que é um movimento que vem depois das geografias feministas, da geografia do gênero. Você pode pensar em Judith Butler e Paul Preciado. E aí eu coloco essas duas referências aqui, porque a partir de agora eu vou começar a pensar em corpo. E aí, pensar em corpo, obviamente, o corpo ele é generizado, o corpo é sexualizado, o corpo não é neutro. E para Judith Butler, que é uma autora que talvez seja mais conhecida aí, o gênero e sexualidade são discursos. É o que eu falo, é o que eu torno legível na minha aparição pública. É um discurso no sentido filosófico. E o Paul Preciado faz uma crítica que fala o gênero é a materialidade, a sexualidade é a materialidade, o sexo é a materialidade, é o corpo que vai expressar e construir as noções de gênero e sexualidade, bem como as desigualdades, as opressões e o que pode libertar, né? As possibilidades de libertação e de emancipação. E aí eu trago também uma outra ideia, que é a ideia da interseccionalidade, que é uma ideia muito popular hoje, né? Que é um termo cunhado por uma autora, Kimberly Crenshaw, para falar sobre como gênero e raça precisam estar juntos quando se faz alguma análise. E a gente pode trazer também para o Brasil e pensar em Lélia Gonzalez, que já colocava isso há algumas décadas atrás. Celi Carneiro também. E uma outra autora que eu considero muito interessante para pensar numa geografia ativa, militante, ativa talvez seja o termo errado, uma geografia militante, uma geografia desobediente, uma geografia contrasexual, é Jasbir Puar. Talvez, não tenho muita certeza da pronúncia do nome dela. Jasbir Puar, ela não é geógrafa também, nenhuma dessas autoras que eu citei e o Paul Preciado, autor, não são geógrafos. Mas ela traz a ideia de agenciamento que dialoga bastante com a geografia, com as discussões sobre espaço. Nesses agenciamentos, ela vai completar tanto a proposta da teoria queer quanto da interseccionalidade e falar, olha, corpo, no que se refere a gênero e sexualidade, não é só um discurso, ele é também. Não é só materialidade, ele é também. Ele não é uma coisa única, ele é constituído por diversos marcadores, gênero, raça e classe, idade e sexualidade e outras marcas. Mas isso que caracterizaria eventos, algo específico, algo material, algo pontual, não resume a questão. As conexões, as relações que um corpo estabelece com o outro, que uma desigualdade estabelece com um corpo, enfim, as relações que são produzidas a partir das desigualdades, da produção de corpos nesse agenciamento do que diz respeito a gênero e sexualidade também precisam ser colocados. Então a gente precisa olhar tanto para o material quanto para as relações que essas matérias produzem. E aí isso tudo parece assim uma brisa, pode parecer uma assim blá 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 teórico, mas eu acho que pensando num projeto de geografia, quando a gente consegue trazer o que está de fora dos espaços acadêmicos para essa abordagem e levar essa abordagem para a nossa prática, acho que pode ficar um pouco mais objetivo no que eu estou querendo dizer. Então, além de apontar para as normas espaciais que, como constituidoras, né, como constituintes de gênero e sexualidade, essa proposta de geografia contrasexual, ela propõe também um projeto de sociedade que está de acordo com a desconstrução das normas espaciais que a gente falou, e normas não espaciais também, mas que
atuam no espaço, nessa dimensão espacial, que é o objeto da geografia. Além disso, esse é um grande caminho, uma ótima oportunidade de colocar a geografia no debate público, que é uma necessidade. A geografia precisa enfrentar o debate público e acho que esse é um dos caminhos de superar o academicismo e as dicotomias do ensino universitário e ensino básico, pesquisador e professor. O debate público é um espaço de produção de saber também. E aí a gente chegou então em corpo e em corporalidade, e o reconhecimento da corporalidade na análise geográfica é um passo muito importante. Não é novidade o corpo no espaço, na análise geográfica, mas não é aceito também, é considerado, é trabalhado por autores e autoras que fazem uma geografia considerada menor pela tradição geográfica, são subestimados e diminuídos. As autoras que eu citei, Joseli, Maria Silva, professor Miguel Ribeiro, Gillian Rose, Doreen Massey, cada uma na sua abordagem, que tem suas diferenças, elas trabalham o corpo, inclusive o corpo como escala geográfica. E aí pensando também que, mesmo que pensando, né? Tem um artigo muito interessante do Milton Santos que fala um pouco de corporalidade, que evidencia que o corpo faz parte da teoria do Milton Santos, apesar de não ser explícito com os termos que a gente conhece, corpo, corporalidade. Em 96, ele fez uma fala no evento de professores, acho que foi em Porto Alegre, e tem um artigo publicado, um artigo com a transcrição da fala dele. É muito interessante porque ele chama para uma geografia cidadã. E nessa proposta de geografia cidadã, que foi esse debate, essa fala, foi no mesmo ano da publicação da Natureza do Espaço, né, que é a grande obra do Milton Santos, a teoria do espaço. E apesar de, na Natureza do Espaço, não estar evidente ou explícito, ou não ter muito espaço a discussão sobre corporalidade, ela está presente em outros termos. E nessa fala ele deixa evidente isso, deixa evidente essa proposta dele. Acho isso muito interessante, que é o espaço da geografia é o espaço banal, né? É um espaço que não é o específico, não é o espaço das ciências sociais, que é o espaço da sociologia, né? Que é o espaço das relações sociais. Não é o espaço da ciência política, que é o espaço das relações políticas. Não é o espaço da economia, que é o espaço do mercado e dos agentes econômicos. O espaço da geografia é o espaço disso tudo. Não só por isso a geografia dá conta da totalidade, mas ela é o espaço onde estão todas as outras instâncias, dimensões da sociedade, e, e isso seria o que compete à geografia, né? Agora, como que a gente analisa o espaço? A gente divide em conceitos para analisar, é uma possibilidade, mas isso não basta. Milton Santos coloca aqui a questão de como que a gente pode construir um discurso político de intervenção no espaço para que a gente possa compreender esse espaço a partir dessa proposição. E aí tem duas citações que eu vou citar, vou ler aqui rapidinho, porque elas são curtinhas e são muito objetivas, sabe? A primeira começa assim: a possibilidade de trabalhar três dimensões do homem. Aí Milton Santos usa sempre o termo homem. São elas, né? A dimensão da corporeidade, a dimensão da individualidade e a dimensão da socialidade. Então a gente vê que, nesse momento, Milton Santos está pensando aí em corpo, individualidade, cotidiano, socialidade. E aí, em seguida, ele coloca que há uma relação, palavras dele, há uma relação entre corporeidade, individualidade e socialidade. Essa relação vai também definir a cidadania. Nesse país, por exemplo, a cidadania dos negros é afetada pela corporeidade. O fato de ser visto como negro já é suficiente para infernizar o portador desse corpo. Por conseguinte, a diferenciação entre cidadanias, dentro de uma mesma sociedade, é relacionada com a corporeidade. É evidente que há individualidades fortes permitindo uma tomada de decisão mais ampla. É nesse sentido
É desse modo que há uma produção dentro do homem do princípio de liberdade. Isso não tem nada a ver com a cidadania, nem com o corpo do homem. O que ele está falando? Por que eu acho essa passagem muito interessante? Porque ele está dando importância para o corpo como um marcador, como um produtor de espaço, de significado espacial e de cidadania. Ao mesmo tempo que pode produzir desigualdade, pode produzir também o que esse movimento de desconstrução, de contestação às dominações e às normatividades. E o que o Milton Santos coloca, né? Ele pensa, bom, Milton Santos não fala sobre corpo especificamente na sua obra, mas ele fala sobre o cotidiano. E aí nessa passagem, nessa fala, ele deixa bem explícito, olha, corpo é cotidiano, o corpo ele se produz no cotidiano. E qual é o espaço do cotidiano? Qual é a escala e qual é a categoria de análise do cotidiano? A categoria de análise espacial. É o lugar. Então, acho que o lugar ele surge como uma potencialidade nesse discurso de uma geografia que intervém, que propõe, que está no debate público e que está interessada em desconstruir as normas espaciais. E aí eu penso também, trazendo um pouco para a minha experiência, no papel da cartografia. Eu acho que a cartografia ela pode ser um instrumento de, digamos, de reflexão e de proposição sobre essa geografia, sobre os obstáculos a serem reconhecidos e depois enfrentados. Pensando que geografia é uma linguagem, ela comunica. Claro, cartografia é qualquer área do saber que se interessar pode construir, pode utilizar, mas o pensar sobre a cartografia teórica, é campo da geografia, porque o campo teórico da cartografia é pensar sobre espaço, né? Qual é o espaço cartografado? E pensar sobre espaço cartografado é pensar sobre espaço geográfico. E pensar sobre espaço geográfico é fazer geografia. Então, nesse sentido, a produção, a cartografia, a produção cartográfica, ela pode ter um papel muito interessante nesse momento de desconstrução das normalidades espaciais. E aí eu trabalhei na dissertação de mestrado com uma proposta de cartografia queer, que era trazer tudo isso que eu falei para uma aplicação num estudo de caso. E a ideia, penso eu, daria para resumir na ideia de que o papel da cartografia numa geografia desobediente, ou numa geografia contrasexual, mais especificamente, é mapear os processos de produção de gênero e sexualidade. Mais do que mapear onde estão as pessoas. Porque isso a gente já faz e é muito importante, é muito válido. Mas há um outro lado que é como se produz gênero e sexualidade a partir do olhar da geografia. Onde o espaço importa nessa produção, que é cotidiana, que diz respeito aos corpos, ao lugar. Como que a gente pode mapear as relações? Como que a gente pode mapear as conexões e os fluxos, mais do que as coisas localizadas? E aí eu queria tentar apresentar aqui só um recurso visual, não para reforçar a linguagem, mas para tentar trazer mais um elemento, porque eu estou tentando falar. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu nunca fiz isso pelo celular. Vou tentar apresentar aqui uma tela. Deixa eu só abrir aqui o mapa. Por favor, me digam se vocês estão vendo essa imagem. Sim, estamos. Ela está completa? Eu não estou conseguindo ver aqui na tela. Nesse formato aí da tela completa. Legal. Dá para ver. Então, eu vou apresentar aqui três mapas que eu fiz e que eu acho que podem ajudar um pouco a pensar
nisso que eu estou falando, do papel da cartografia para pensar o espaço, né? E essa abordagem do espaço que a gente está tratando aqui hoje. Aqui foi um mapeamento que eu fiz com dados de boletins de ocorrência, boletins policiais que tratam de violência motivada por discriminação, a identidade de gênero, orientação sexual. Isso foi em São Paulo, no município de São Paulo, no período de 2008 a 2017. E aí o que eu fiz foi, bom, peguei o mapa de São Paulo e coloquei os dados agrupados aí em distritos, né? São as unidades mais, a menor unidade que eu consegui trabalhar. Então, cada distrito, quanto teve de registro de violência a corpos dissidentes aí, corpos não normativos, nesse período. E isso, essa é uma possibilidade que é válida, a gente vê vários outros temas, sociabilidade sendo apresentado. E isso é o tema no espaço. Aqui, esse segundo mapa é uma anamorfose, né? É uma transformação do espaço, onde você aumenta onde tem mais fenômeno e contrai, diminui onde o fenômeno ele ocorre menos, para você evidenciar onde tem mais. Você transforma as formas do espaço, transforma o espaço a partir do fenômeno. E isso foi o que eu fiz. Em vez de representar os dados sobre o espaço, o território, nesse caso, do município de São Paulo, eu coloquei os dados para constituírem o espaço. Então, o que vocês estão vendo aí não é o território de São Paulo, do município de São Paulo. O que vocês estão vendo é o peso espacial da violência registrada em boletins de ocorrência no período aí de 2008 a 2017. A gente vê que o centro desse território, desse espaço aí, ele é mais significativo, ele registrou mais, ele aparece mais no mapa. E aí a gente pode começar a pensar não só no objetivo, na materialidade, mas também na subjetividade, o que leva a isso, né? O mapa que eu queria apresentar é um exercício, uma provocação, que eu chamo de mapa dos vazios. Em vez de mostrar para vocês, como foi no anterior, onde ocorreram mais registros de violência, eu estou mostrando onde ocorreu menos. Onde ocorreu menos ou onde não teve registro de violência, vai ter um espaço maior nesse mapa, que são aí as áreas brancas. Onde teve mais ocorrência, está mais escuro e mais contraído, menor. Por quê? Porque a intenção é mostrar onde não tem. Qual é o espaço da invisibilidade? Quais são os espaços onde não há registros? E por que não há registros, né? E aí, nesse sentido, acho que é um outro exercício de pensar, olha, o espaço a partir de o espaço constituído pelo vazio. Não é o território também, ainda não é o território. O que constitui esse espaço é o vazio. E acho que isso pode ser uma métrica, um conteúdo do espaço que pode auxiliar a gente nesse caminho de desconstrução, de reflexão crítica sobre as normas, as normalidades espaciais, para mostrar que o espaço ele é sim sempre constituído de normas sexuais, de gênero, e também por invisibilidades e vazios que estão ainda relacionados com normas sexuais e de gênero. Acho que é nesse sentido que eu queria apresentar hoje. Vou fechar aqui. Bom, acho que é isso. Acho que a gente pode ter mais elementos aí com a fala do Genilson e com as intervenções que vocês podem também fazer e, enfim, a gente constrói junto a partir disso. Queria agradecer de novo. Muito obrigado. Tô aí. Pronto, agora fica a fala do Genilson. Olá, boa tarde. Vocês estão conseguindo me escutar, me ver direitinho? Sim, estamos. Então, pessoal,
já me apresentaram, eu sou Genilson, mas hoje eu estou com o meu alter ego Jenny, a qual é a minha drag queen. E essa drag queen é uma performance artística que eu faço, me produzindo e me montando, fazendo alguns espetáculos. E aí eu resolvi fazer essa apresentação e esse debate com essa questão performática para mostrar que eu sou bela, que eu sou bonita, que eu sou artista e que também sou cientista. Então, pessoal, o nosso colega Vinícius, ele falou muito bem sobre essa questão de como se trabalhar a comunidade LGBTQI+, na geografia. Eu vou trazer um pouco mais da minha experiência em né, gay, já vivi, já passei, e mostrar o quanto a gente é invisibilizado e tentar explicar um pouco por quê, né? Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco, explicar o que é essa sigla LGBTQI+, que muitas pessoas têm dúvidas, né? E muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas perguntam o que significam cada uma, e aí eu vou tentar explicar. E inicial se refere o L inicial se refere às lésbicas, né? Que são homossexuais do sexo masculino. O G se remete a gay, que são homoafetivos do sexo masculino, ou lésbica do sexo feminino e gay do sexo masculino, desculpem-me. O B vem da bissexualidade, que são pessoas que se relacionam afetivamente, sexualmente, com pessoas do gênero masculino e do gênero feminino. O T. O T ele vem do termo de transgênero, onde é um termo guarda-chuva para que consigamos encaixar a transexualidade, as pessoas, as travestis e as pessoas que também se consideram não binárias. Genilson, como assim essa questão dos transexuais e dos travestis? Muitas pessoas se confundem, ou então dizem que é a mesma coisa, e acaba mesmo que não sendo, e aí ainda existe... Genilson. Genilson, você me Oi? escuta? Perdão por interromper. É só para você subir um pouco a sua câmera, para a gente ver o seu rosto que tá belíssimo. Pode ser? Ai, gente. Isso, Melhorou? melhorou, viu? Não, sobe mais um pouco. Aí, pronto. Grata, tá? Tá, Desculpa vou ter por que ficar segurando. interromper. Vou ter que ficar segurando, tá? Então, pessoal, voltando, né? A pessoa transexual, assim que ela, quando uma pessoa nasce, né? Logo quando a mamãe vai lá fazer o ultrassom, e aí o médico fala, olha, vai ser menino. A sociedade, ela começa a criar expectativas e funções para essa pessoa do sexo masculino, ou essa pessoa que biologicamente seria um macho, né? E aí as pessoas transexuais, elas começam a não se adequar nesses padrões, nessas perspectivas que foram impostas a partir do sexo e da genitália que nasceu. E aí elas começam a fazer sua transição para se sentir melhor fisicamente e emocionalmente e psicologicamente. A travesti, dita pelo seu termo, é um conceito que diz que são pessoas que se transvestem, tá? São pessoas que se vestem roupas apenas do processo. Só que um grande ser para ser uma mulher trans necessitaria ter ou ter o procedimento de travesti. E a gente sabe que tem todos além de ter uma genitália, né? A questão de sentir. E aí eu tenho como pelas transexuais, vendo que nos países latinos o é usado de uma perspectiva associada simplesmente à questão de uma pessoa
no qual a travesti seria a pessoa transexual, aquisitivo menor, ou que se submetesse à prostituição. Então, alguns transexuais, elas começaram a aderir a essa questão do travesti como uma forma de militância. A sigla LGBT da questão do queer. E aí, o que é a questão queer, Genilson? Queer, em alguns países, sugere dizer uma pessoa estranha ou diferente. Mas a gente está falando aqui da questão das pessoas não binárias. É uma pessoa que ela não se restringe a um padrão específico de masculino e feminino. E ela começa a fluir entre os mesmos. É o que a gente também conhece como gênero fluido. E o I, por último, né, é o intersexual, que é uma pessoa que nasce com a anatomia sexual que não se encaixa nem no masculino nem no feminino, produzindo assim os hormônios, tanto do masculino quanto do feminino. O mais dessa sigla, ela vem justamente para englobar as outras sexualidades e as outras expressões de gênero, sendo essas a pan, o assexual. Explicando isso, né, agora eu vou falar um pouco sobre essa questão da invisibilidade. Como o Vinícius disse, a gente vem de um espaço, de uma cultura a qual existe um patriarcado e a qual existe uma cultura do machismo, onde esse padrão é o padrão de um homem hétero, branco e cisgênero, né? Então, tudo aquilo que vai se opor a esse padrão vai ser invisibilizado, marginalizado ou atacado, sendo essas as mulheres, as pessoas negras e a comunidade LGBTQI+, por não se encaixar em uma normalidade a qual eles impuseram, né? E aí, Genilson, falando sobre eu tenho que respeitar o meu lugar de fala, né? Enquanto gay, enquanto preta e afeminada, eu não posso estar dando muitas explicações de vivências de transexuais. E aí, eu acho importante a gente falar sobre como a comunidade LGBT ela começou a absorver padrões que a sociedade heteronormativa começou a exigir e ela começou a absorver para tentar se encaixar nessa sociedade. E aí alguns da comunidade LGBT começam a reproduzir essa homofobia, né? Sendo que essa reprodução da homofobia é mais direcionada a alguém afeminado. E aí, Genilson, por que é direcionado tanto a esse gay afeminado? A gente vem de uma sociedade onde a figura e o papel do homem está em um papel de privilégio, de dominação e de poder. Quando um homem nasce homem para ter características de um ser inferiorizado culturalmente que é a mulher, ele começa a ser atacado ou ser inferiorizado também. E aí, alguns gays, né, começam a se encaixar nesses padrões heteronormativos por uma questão de aceitação ou por uma questão de simplesmente achar melhor ou simplesmente ser heteronormativo, enfim. De ter esses padrões mais masculinos ou mais héteros. Só que, quando eles fazem isso, eles começam a absorver esses padrões e começam a segregar e invisibilizar as pessoas que não vão se encaixar aos seus padrões. Essas que são as pessoas, as gays afeminadas, as lésbicas que são mais masculinas, as drag queens, as travestis e também as transexuais. Genilce, como é que você sabe disso? Porque é uma coisa que eu já sofri muito na pele, né? Não me vitimizando, tá? Tudo que eu já passei, eu acho que serviu muito de aprendizado para estar onde eu estou aqui hoje. Mas foi uma coisa que eu cresci sofrendo, né? Tipo, eu cresci onde tios meus falavam e expressavam falas totalmente machistas e autoritárias, dizendo de como eu deveria me comportar, e se eu não me comportasse, eu iria ser punido. E uma dessas punições seria justamente essa exclusão. E aí, esses tios sendo héteros. E aí, Genilson, mas por que você está falando que existe essa reprodução na comunidade LGBT, né? Existem muitos aplicativos, tanto de relacionamento, quanto vários outros,
onde tem o intuito de socializar a comunidade LGBTQI+. E a gente vê principalmente nesses aplicativos uma grande segregação ou uma dita repulsa por esses gays heteronormativos a essas gays afeminadas, ou também pela mídia, né? Onde a gente vê que o papel da gay afeminada, ele é um papel colocado como um papel caricato, onde a gay afeminada nas novelas vai servir apenas para entender de moda, de maquiagem, e para servir de engraçado para outros héteros, né? Para servir de bobo da corte para que os héteros consigam se divertir a partir dele. E é uma coisa que tipo vem se passando muito e vem sendo muito reproduzida. Genilson, você acha que isso é uma coisa que a gente possa fazer? Ou então você está dizendo que é errado ser heteronormativo? Não é que seja errado você ser heteronormativo, você tem o direito de ser o que você quiser, de ser como você quiser. Mas você também tem um dever de respeitar e não inferiorizar essas gays afeminadas, né? Vendo que essas gays afeminadas são aquelas que estão na linha de frente da luta contra a LGBTfobia, né? São aquelas que estão dando a cara a tapa, são aquelas gays afeminadas, são as gays mortas, são as gays que são agredidas em muitos atos, em muitos protestos, para que você, gay, branco e heteronormativo, consiga andar de mãos dadas com o seu namorado ou com o seu companheiro. Então, Genilson, tu falou, né? Mas e aí? O que é que isso tem a ver? Tem a ver justamente com o tema do debate, né? Já que traz essa questão da vivência e do agora. A outra questão também sobre os corpos gays e negros, onde já há uma hipersexualização do corpo negro na comunidade e na sociedade em geral, e na comunidade LGBTQI+, também há essa hipersexualização, onde as gays afeminadas, que são negras, elas são vistas apenas como um objeto sexual para satisfazer sexualmente as outras gays, ou algumas pessoas que se dizem héteros, muito casados, inclusive, mas não são gays a qual eles acham que mereçam ter uma afetividade exposta, sabe? Então, aí já há uma grande invisibilidade. Outra questão também é num papel que o gay negro também tem em grandes novelas, que é simplesmente o papel do homem que vai satisfazer as outras pessoas por ter o falo grande, ou a mulher por ter um corpo grande, por ter curvas mais sinuosas. Então, é visível ver na nossa sociedade que há essa hipersexualização do corpo negro, e não é diferente, né, nessa comunidade LGBT, mais, infelizmente. Sobre essas questões, é muito importante com que a gente fale como é que a gente vê essa invisibilidade diariamente, né? A gente vê essa invisibilidade nas próprias representatividades, ou a gente em não ver representatividades, né? Eu, no meu ensino médio, não tive nenhum professor que falasse abertamente que fosse assumidamente gay. E, tipo assim, aquilo me fez sempre me pensar, gente, mas como é que eu vou me importar? Ou então, muitas pessoas perguntam, né? Já chegou uma pessoa a me perguntar, Genilson, tu é gay, como é tua aula? É uma aula de professor de geografia, normal, com os conteúdos. Porque as pessoas começaram a ter o corpo do gay afeminado, né? Começaram a pensar e a colocar ele simplesmente na função de servir aos outros héteros ou às outras pessoas como uma questão estética, servir de uma forma estética. Acham que a gay afeminada é aquela que só mexe em cabelo, só mexe em maquiagem, ou só entende de moda. E a gente sabe que não é isso, eu estou aqui para provar isso. A gente vê também que não há uma representatividade e há uma invisibilidade na academia, onde não há muitos professores que consigam disponibilizar e que consigam orientar algumas pessoas
a fazerem trabalhos na área da LGBTQI+. Então, existem N fatores, existem N modos que a gente vê essa invisibilidade. Pessoal, vou pedir só um minuto, porque tem uma pessoa batendo aqui na porta. Licença, eu volto já. Logo mais será disponibilizado, desculpa aí, Eugênio, será disponibilizado um link para que quem deseja, né, a certificação possa preencher. Pode falar, Gênesis. Então, Alain Belisário aqui falou aqui, né? Resistir para existir. É justamente isso. A gente vê que a nossa existência, ela começa a ser também um papel de resistência. A gente precisa resistir a todos esses padrões e a todos esses estereótipos que caem em um corpo negro, em um corpo gay, em um corpo LGBT, que faz com que a gente seja bem mais atacado, bem mais agredido, bem mais marginalizado. Então, é justamente isso, precisa resistir muito, a gente precisa muito quebrar essa questão dos padrões. E aí, Genilson, como é que a gente faz essa quebra de padrão, né? A gente faz com desconstrução. Genilson, essa desconstrução acontece de forma rápida, acontece de forma de uma noite para o dia, ou então com apenas uma leitura? Não. Não acontece assim de uma forma bem rápida. A gente sabe que o processo de desconstrução, um processo lento, pois a gente sabe que não existem pessoas que não tenham preconceitos, né? Todo ser humano, todo ser social vai ter preconceito com algo ou com alguma coisa. Então, cabe a gente, enquanto portadores do acesso à informação, né? Enquanto ser social e político, se conscientizar, simpatizar, né? E se colocar no papel da outra pessoa para que a gente comece a não inferiorizá-las e atacá-las. Sobre essa questão da invisibilidade da academia, eu falo por experiência própria, né? Até antes de ontem, eu não tinha um professor ou um professor no DGEL que conseguisse me orientar na área do LGBTQI+, até que a professora Cleisley, né? E obrigado por ter se lembrado de mim e tudo mais, por ter me visibilizado, me deu uma proposta e disse que iria se disponibilizaria a me orientar se eu quisesse fazer um trabalho nessa área. Então, a gente já vê por aí que o professor gay que existe na minha universidade não é um professor gay que fale abertamente sobre isso e que ele não deixa de ser um macho escroto, né? Não é pelo fato da pessoa ser gay que ela deixa de ser um macho escroto. Ela pode ainda continuar reproduzindo vários tipos de preconceitos, vários tipos de escrotices, né? E é justamente isso que acontece, infelizmente. Então, é muito importante com que eu fale abertamente sobre isso. E aí algumas pessoas perguntam, né? Dizem, Genilson, como é sua aula? Você se comporta de um jeito diferente? Não. Eu não me comporto de um jeito diferente porque eu não vou precisar engrossar o tom de voz, eu não vou precisar mudar o meu jeito para adquirir o respeito, para adquirir a atenção dos meus alunos. Eu tenho plena convicção de que isso, pelo fato de ser quem eu sou, pelo fato do meu jeito mais afeminado, pelo fato da minha cor de pele, pelo fato da minha sexualidade, que é a minha orientação sexual, não vai afetar em nada minha forma de dar aula ou minha capacidade pedagógica. Muito pelo contrário, eu acho que eu ainda tenho muito a acrescentar, também por uma questão de representatividade, né? Hoje, quando agora um aluno meu, gay e afeminado,
vai estar se vendo no papel de professor, onde antes a ele isso era negado, né? Então é muito importante com que a gente quebre esses estigmas, com que a gente comece a ver os novos tipos e a gente comece a, e a partir desses padrões quebrados, a gente começa a ter uma maior representatividade. E uma representatividade a qual consiga realmente representar toda uma comunidade LGBT, consiga representar, mostrar e visibilizar, né, dar essa visibilidade a toda a diversidade existente. Eu acho que é isso, a minha contribuição à fala. Sei que não é rica em vários teóricos, né, em várias leituras, né, sobre isso, mas eu acho que, tipo, como o Vinícius já veio trazendo, essa questão da perspectiva, desse olhar geográfico, e o debate também estava falando sobre essa questão de vivência, eu achei muito importante eu falar sobre o que eu já vivi enquanto meu corpo. Eu acho que agora vai ficar aberto algumas perguntas, não é isso, meninas? Exato, Genilson. A gente agora vamos abrir para as perguntas. Quem quer disponibilidade para fala, é só se inscrever, que estamos aqui à disposição. Quem quiser fazer, né, contar suas experiências vivenciadas, algum relato, alguma pergunta para os meninos sobre isso, alguma dúvida. Pessoal, boa tarde. Diogo aqui. Muito boa, parabéns. A fala de Vinícius e de Genilson foram muito esclarecedoras. E eu tenho aqui não uma experiência, mas uma fala, né, sobre algo do tema. Por exemplo, eu sempre nos debates, eu sempre falo que gosto muito de assistir desenho. E a gente vê agora que está tendo um movimento de desenhos animados que usam essa pauta, né, da homossexualidade e tudo, que é bem rico, pode tirar dúvidas, né, até mesmo de crianças e adultos, sendo que as crianças é mais de 12 anos, né, que é a recomendação. Bem, e isso também está acontecendo no mangá que eu assisto, que é One Piece, que lá tem um caso de uma mulher, né, que ela é filha do vilão final lá, e o nome dela é Yamato. E ela não quer ser chamada de Yamato, ela se considera um homem, ela quer ser chamada de Oden. E isso no fandom gerou uma grande discussão de que, e aí, a gente chama ela de Oden ou de Yamato? E então, com o passar do tempo, né, o escritor Ichiro Oda, ele disse que é para chamar ela de Oden, porque ela quer ser chamada de Oden, né? E é isso, assim, é só para falar uma experiência sobre a questão, né, da animação que está abrindo espaços e levantando discussões, né, como essa que tem que ser discutida, essas pautas têm que ser levantadas, a gente tá aqui, a nossa geração tá para quebrar tabu, e é isso aí, vamos para frente. Queria passar aí para alguém aí que quiser falar, pode ficar à vontade. Alan Belisário, pode ficar à vontade para falar. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, a todas e a todos. Né? É muito importante essa temática, né, a ser ressaltada nesses espaços. A fala do Genilson foi uma fala riquíssima, a fala do Vinícius também foram falas riquíssimas, né, que trazem para a gente vivências e relatos, né, que a gente tem vivenciado dentro dos espaços escolares. E aí eu me coloco, né, enquanto pesquisador na temática de gênero e sexualidade. Recentemente defendi o TCC trabalhando essa temática nos espaços, nos ensinos de ciências e biologia, né? E aí tenho visto que a gente ainda tem muita luta, né? Muita
coisa a se fazer, ainda a gente precisa quebrar muitos estereótipos, muitos estigmas que foram impostos pela sociedade heteronormativa branca e burguesa, né? Então, a gente tem desbravado isso dentro dos espaços escolares, dentro dos espaços não escolares, tentando desconstruir muita coisa que está aí arraigada. E essas vivências, elas trazem para a gente fatores essencialmente importantes que nos visibilizem, né? A gente, enquanto sociedade LGBTQIA+, a gente tem que se visibilizar mesmo, a gente tem que ser realmente quem a gente é, e aí trazendo em pauta, né, essas questões de que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTQIA+, infelizmente, né, é uma dura e triste realidade, e aí quando eu coloco lá no resistir para existir, a gente realmente tem feito isso, a gente tem realmente resistido para poder existir e conquistar esses espaços LGBTQIA+, e conquistar os espaços que foram impostos pela sociedade heteronormativa, né? E aí, eu acredito que seja a autora Butler, né, ela vai falar justamente dessa questão da personificação, que a personificação ela já se inicia desde o processo, né, reprodutivo, lá do início, né? Então, esse processo de personificação, ele já vem trazendo, né, dizendo quem é que a gente deve ser, como é que a gente deve ser. Se for para ser menino, tem que ser menino. Se for para ser menina, tem que ser menina. E aí a Butler, ela fala muito disso, quando ela fala da personificação, levando como exemplo, por exemplo, o chá de bebê. Dizer que menino tem que usar azul e a menina tem que usar rosa. Então, são tudo questões de desconstrução que a gente traz para que isso não venha acontecer mais. E aí a gente tenta quebrar esses tabus, quebrar esses estereótipos, fazendo com que essa sociedade ela entenda realmente quais são nossos espaços, que nós temos que ocupar eles, e esses espaços foram feitos para a gente e com a gente. Acho que eram mais ou menos essas contribuições, mas eu agradeço o espaço de fala e também agradeço pelo Genilson e o Vinícius terem feito nessa tarde, uma tarde brilhante, uma tarde de extremo brilhantismo para com a gente e para que possa desconstruir muitos paradigmas, muitos estereótipos que estão aí arraigados. Professora Kleisler, pode ficar à vontade. Professora Kleisler? Acho que o microfone está dando algum problema lá. Tem mais alguém que queira fazer alguma consideração ou alguma pergunta aos meninos? Olá, eu, Laura. Enquanto a professora ela não se manifesta, eu queria agradecer a presença de todos, em nome da organização mais uma vez, e dar parabéns aos palestrantes, né, aos belíssimos, ao Vinícius e o Genilson. E foi maravilhoso. E realmente, assim, eu queria fazer só uma colocação mesmo em relação a muitos fatos do cotidiano que a gente percebe. E uma delas que eu fiquei muito intrigada foi em relação os próprios homossexuais, né? Eles falam, não só os héteros, mas os homossexuais também, eles indagam falando aos outros da comunidade LGBTQI+, sobre a questão do respeito, que você tem que se dar o respeito, né? Tudo bem se você for gay, tudo bem se você for lésbica, mas você tem que se dar o respeito, como se o respeito tivesse que vir só dos homossexuais e não ser partilhado por todos. Então, eu queria ver ou o Genilson ou o Vinícius debater um pouco sobre isso. Muito obrigada. O Vinícius quer fazer a honra.
Vou falar rapidinho, acho que você pode falar melhor também, Genilson. Tá. Não, mas acho que a fala do Genilson Jenny, foi ótima nesse sentido, né? De mostrar que esses preconceitos, esses valores heterossexistas, heteronormativos, eles estão então penetrados na gente porque é essa sociedade que a gente vive e ela ensina a gente a ser assim, né? A educação que a gente tem é uma educação heteronormativa, os espaços que a gente frequenta, a arquitetura, a arte que a gente consome, os desenhos animados, como colocou o colega, e cabe a gente enfrentar esses espaços e essas normatividades nesses espaços, porque e entre nós mesmos também, né? Que nesse sentido vale também questionar, né? De quem a gente quer respeito, né? Que questão é essa de dar respeito, de que alguém precisa se dar respeito para exigir respeito? Bom, primeiro, eu não exijo respeito, eu não quero não quero consideração, não quero bondade, caridade nenhuma de homofóbico, não quero caridade nenhuma de quem não concorda ou de quem acha que eu mereço estar morto. Então, e por outro lado, é engraçado, a gente, entre nós mesmos, outros gays normativos e brancos e masculinos, etc., será que realmente a gente quer agradar ou realmente a gente quer dividir espaços e contribuir com essas pessoas? Assim, bom, respeito todo mundo tem que ter com todo mundo. Agora, a questão é se a questão é mais pro outro, né? O outro que exige respeito é que precisa ser objeto de investigação. Sim. Falando um pouco sobre essa questão, né, de quando a gente vê essa questão você tem que se dar o respeito, muitas pessoas elas começam a referir-se a isso para uma questão da pessoa, onde elas afirmam serem muito escandalosas, né, ou então elas afirmam ser muito afeminadas, onde tipo, não existe um defeito em você ter as características das mulheres. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ter minhas características femininas, porque eu acho que a mulher é uma figura na sociedade que tem um papel muito importante e um papel que deve ser bem valorizado, né? Mas aí é justamente como eu disse, na sociedade que a gente vive, onde esse papel é inferiorizado, né? Infelizmente, as pessoas começam a designar e a colocar esse estigma de indescrição, de desrespeito a essas pessoas. Quanto, tipo, eu já escutei muitas falas de pessoas dizendo, tudo bem ser gay, contanto que não seja tão escandaloso. Então, a pessoa tem que entender que a questão do escandaloso vem da pessoa, não é pelo fato dela ser gay, né? Do mesmo jeito que existem gays escandalosos, que também não é um problema, não é o fato dela estar sendo escandalosa, dela estar sendo afeminada, que você tem o direito de desrespeitá-la, né? Você tem o direito de não gostar, mas você tem a obrigação de respeitar. Você também começar a designar essa questão de, tipo, designar esses defeitos a pessoas e não a sexualidades ou a gêneros específicos. Vou desligar o meu microfone que a Clesia agora quer falar. Bem, boa tarde, pessoal. Falando, né, diante dessa fala aí sobre a questão do respeito, o que é que eu ia falar? Né, sobre a questão da invisibilidade. Eu acho muito importante esse momento aqui de fala, porque o silêncio, ele contribui ainda mais para a invisibilidade. Sobre essa questão da LGBTQ+, fobia, eu acho que é algo que precisa ser trabalhado nas escolas, porque ela passa por uma questão de educação. Então, nós estamos num momento
político do discurso ao ódio e o discurso à diversidade, né? A gente viu uma campanha política onde uma quantidade grande de votos foi ganhada a partir de uma fake news sobre kit gay, né? Aí a gente vem de uma sociedade que tem kit gay, tem pílula para ficar curado de ser gay. Então a gente vê assim muita loucura, né? Muita falta de discernimento. Muito bem. Dito isso, eu acho muito importante nos cursos de formação geral e principalmente de professores, porque nós temos um contato muito grande com o público, a gente trabalhar essa questão de gênero na formação. Eu, enquanto professora de um curso de formação de professores, agradeço demais aos meus alunos, vocês realmente são grandes professores e professoras minhas, né? Porque eu tive que assistir muito em YouTube para poder entender o que é trans, o que é cis, né? E estar trabalhando com vocês a partir de um lugar de respeito, né? E, assim, eu vejo que os meus alunos, principalmente quando eu coloco alunos no masculino, é muito difícil quando chega a hora do estágio, porque além de todas as inseguranças existentes de estar ali exercendo uma profissão, né, que eles vão abraçar no futuro, a condição de ser gay, porque o gay masculino ele é mais visível, vamos assim dizer. É identificado mais facilmente. Então, assim, eles sofrem muito. É muito difícil, na época de estágio, eu vejo o sofrimento desses meus alunos, eles não me dizem, mas eu percebo, vocês sabem que eu tenho uma percepção muito grande de vocês, não porque eu sou paranormal, médium, nada disso, mas é porque eu estou muito inteira quando eu estou em sala de aula. E nesse semestre que foi interrompido, teve um aluno que ele foi recusado pelo diretor, porque o diretor disse que ele era viado demais. Eu não sei o que é ser viado demais, de menos, médio, pouco, muito. Não entendo essa categoria de viado que ele botou aí, enfim. E que por isso não ia aceitá-lo. E foi muito triste isso. A gente ficou muito triste. Nós trouxemos para a sala. Ele falou comigo no privado e depois eu disse, eu vou levar para a sala. E a sala acolheu ele. E a sala foi procurar escolas que o aceitassem. Então, assim, às vezes, dentro da universidade, eu vejo alunos, principalmente os alunos, não é preconceito, não. É uma realidade. Os alunos que vêm da zona rural, porque eles têm uma vivência mais tradicional, eles vêm com essa percepção, né, sobre a questão de gênero. E eles, inicialmente, eles ficam assustados, mas não quer dizer que eles sejam todos homofóbicos, mas que a partir dessa conversa em sala de aula, eles vão ressignificando. Por isso que eu acho importante falar sobre. Tudo que a gente fala sobre é muito importante. Com relação ao Genilson, que perguntam, Genilson, como é que você dá aula, né, sendo gay? Ele foi meu aluno no estágio. Genilson, no instante, conseguiu um estágio. Porque, assim, claro que quando a gente olha para o Genilson, a gente percebe que ele tem trejeitos, né, afeminados. Mas a gente não percebe só isso. O Eugenilson, ele é um excelente aluno. O Genilson é muito inteligente. Então, do jeito que a gente percebe que ele tem esse traquejo, essas expressões, a gente percebe a inteligência dele, a gente percebe o compromisso dele, responsabilidade dele. Então, eu vejo também que muitos alunos e alunas, por essa questão sexual, que é uma questão muito importante e fundamental na construção da sua identidade, como isso é mal resolvida, eles ficam restritos a essa condição dele. E não deixam os outros aspectos que também o constituem aparecerem. Então, assim, o Genilson, ele está só com a bola cheia, né? Mas ele sabe também que eu escracho com ele.
que o Genilson ele acaba sendo um exemplo para os colegas. Não apenas porque ele é uma diva, né, Genilson? Não por isso, mas porque ele consegue colocar respeito, porque ele respeita, ele está ali. Ele respeita a sala de aula, ele respeita o professor, ele respeita o seu próprio tempo. Se eu sair de casa e estou em sala de aula, eu vou prestar atenção, eu vou ler os textos. Que é isso que a gente tem, que a gente quer de qualquer aluno, eu acho. É isso que eu queria falar. Junto com essa fala da professora Cleisel, né, o aluno, que foi nesse semestre, que é o semestre que nunca acaba na universidade, né, foi um colega da minha sala, né, que aconteceu isso, que o diretor disse que não ia aceitar ele por conta que ele era gay, era viado demais, não ia aceitar ele para influenciar os alunos dele dentro de sala de aula. Ele seria uma má influência. Então, a gente vê chegar o aluno, chegar chorando em sala de aula, com certas palavras que escutam, né? Porque também, querendo ou não, uma palavra machuca mais do que um tapa. É muito constrangedor. E a gente simplesmente assava, algumas pessoas assavam, não vou dizer todas, né? Mas juntou e fomos procurar dentro do Crato por uma escola para que pudesse acolher ele. E a gente achou na cidade, em Juazeiro, uma escola que acolheu ele para que pudesse, né, recepcionar ele. A gente aqui, olhando aqui no chat, eu não sei quem é um responsável que está atrás, né, mas geografias, espaços, gênero e sexualidade, e quer fazer uma pergunta. Gabriela, a fala é sua. Pode falar, geografia do espaço. POC, cadê você? Olá, olá. É que eu escutei um áudio e eu não sabia se a Gabi queria falar antes. Meu nome é Caio Guzmão, daqui de Campinas, São Paulo. Eu acho que foi super importante a conversa, né? E como que os espaços que constituem Cariri e como que as dinâmicas também desses outros lugares do Brasil também vão compondo com a trajetória de quem está também em outros lugares como o Sudeste ou aqui em Campinas e São Paulo. Eu tenho uma pergunta que eu acho que me tocou desde o que a Geni, como drag, ou o Genilson como trajetória professor dentro de sala de aula ou tentando constituir a trajetória professor, e conversando um pouco com invisibilidades ou visibilidades, mas também com o trabalho do Vinícius, eu queria que, talvez, a pergunta é como que o regime de interdição, que seria fechar o espaço de possibilidade de um professor que tem trejeitos, afeminidades, e como que cria essa interdição espacial e de poder falar sobre coisas, né, dentro das instituições, que acho que talvez o que o Vinícius mostrou do Miguel teve uma interdição dele poder falar sobre aquele tema, mas como vocês, pela vivência, né, do Genilson traz, né, e essa vivência que também engloba outras pessoas, outras trajetórias, mas a partir do trabalho do Vinícius e desse exemplo que vocês falaram, a minha dúvida é como que a gente pode falar e como que a gente pode potencializar as contrassexualidades para imaginar possíveis espaços porque o que o Vinícius fez no mestrado, né, ele vai mapear e vai falar sobre as violências. Então, uma microviolência, que na verdade é de fala, que foi dada a interdição do espaço para o Genilson fazer o processo de estágio, eu queria um pouco de como que vocês falassem dessa invisibilidade e desses espaços de violência. Eu não sei se eu fui claro, mas acho que é um pouco de falar
que isso que o Genilson, por exemplo, falou, pode ter saído algumas questões espaciais, espaços de interdição e violência, no trabalho do Vinícius, que ele foi trabalhar com levantamento de denúncias de violência a corpos dissidentes, né, das normas. É isso que eu acho que é a minha pergunta. Obrigado. Pode falar, Genilson, Vinícius. Pode Pode começar. começar. Posso começar? Tá. Bom, acho que talvez. Não, sim, foi claro, Caio. Não sei, é difícil essa questão, né? Isso que a professora narrou do aluno que foi negado o estágio e o que ouviu, né? É uma coisa muito forte, né? Muito forte mesmo. A gente, quando eu estava lá na delegacia, eu tive que ir no prédio da delegacia e ficar lendo o boletim de ocorrência para o boletim de ocorrência, né? Para fazer os mapas lá. E assim, o que mais tem é boletim de ocorrência com denúncia de xingamentos, de ofensa, de injúria. Bom, antes, né, dessa equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo, então não tinha punição para isso, não tem punição para isso, né? Quem vai levar à frente um processo judicial porque foi chamado de viado, né? Uma coisa que até pro espaço jurídico parece pequeno, mas não é pequeno. Né? Marca uma pessoa, pode fazer com que uma pessoa desista de ser professor. Então, não sei acho muito difícil pensar em potencialidades, em como romper e ir além disso, a não ser de como colocou o colega continuar resistindo. Acho que não tem outra forma de ação, de luta que que não seja se colocar no espaço público, se fazer visível e enfrentar. Acho que a gente faz isso há décadas, morrem muitos de nós há décadas, a gente sabe que não acabou, que não vai acabar tão cedo, mas não, não consigo ver outra, assim, uma resposta fácil. E acho que isso se relaciona um pouquinho com o que a professora Clesley falou antes, de que, sei lá, assim, pensar no momento atual, pensar no contexto atual, Brasil e todas as coisas que vêm acontecendo, né, nos últimos 2 anos, na verdade, bem mais que os últimos 2 anos, mas institucionalmente, desde da última eleição, é incrível ver como o sexo, em todas as suas formas, ele é central para o discurso da direita conservadora, né? A direita conservadora, que esse discurso que ele está refletido na frase desse diretor aí, de muitos outros, sem a sexualidade, o sexo, o desejo, principalmente o desejo homoerótico, ele é central, ele constitui a direita conservadora. Não existe discurso da direita conservadora, não existe brasileira, não existe contexto político conservador brasileiro sem o sexo estar no centro, porque é a mamadeira de piroca, é o kit gay, são as propagandas, o boicote a propagandas da cultura, da natura, desculpa, em relação à transexualidade, propaganda de carnaval para prevenção de ST, os xingamentos machistas que a Dilma sofreu durante o processo de golpe, né, o golpe político que ela sofreu. Então, a defesa de valores da família e, enfim, os bons valores da família, que são sempre valores heterossexuais, tudo isso, tudo que a gente, todos esses valores familiares e cristãos, eles são baseados no sexo. O sexo faz parte do discurso da direita conservadora cristã brasileira
E sem o sexo, sem o desejo pelo desejo, o desejo de falar do desejo alheio, não tem. E acho que é isso, né? Bom, não sei. O que Genilson acha? Eu acho que você falou muito bem sobre essa questão da pessoa ter que resistir, né? A pessoa tem que ir lá, tem que abrir a janela, já que a porta foi fechada. Porque é como dizem, né? É uma luta diária, é uma luta que tem de anos. Então, a gente está reivindicando lugares, né? Que deveriam ser, que são nossos e que nos expulsam. Então, tipo assim, uma das coisas que me ajudou muito, né, nessa questão de como enfrentar, é uma questão de começar um processo de autoconhecimento, de aceitação de si mesmo, né, e, tipo, entender o quanto a palavra viado, ela é usada de uma maneira pejorativa. Muitos amigos meus já sabem que, tipo, podem me chamar de viado, né, viado, bicha, a mim já não é mais uma ofensa. Eu não vejo, Genilson, não vejo mais isso como uma ofensa. Eu, Jenny, também não vejo mais isso como uma ofensa, né? Porém, do mesmo jeito que eu não vejo isso como uma ofensa das pessoas que estão perto de mim, eu sei quando isso se torna uma forma pejorativa. E eu sei o quanto isso se torna violento para mim. E aí eu vou saber o tanto quanto eu vou conseguir aceitar. E a gente sabe que essas violências, elas não existem de uma maneira só física ou só verbal. Existem vários tipos, existem violências simbólicas que tipo, magoam demais, né? De, tipo, piadas, frases ditas por pessoas de professores ou de colegas. Eu trabalho na escola, tipo, lá com a diretriz que tipo, não tinha nenhum feminino ser que conta não demonstrasse uma sala de aula, né? Eu passei 2 anos na escola, peguei tempo. Porque eu não sou obrigada. Ela estava pedindo para eu ser uma pessoa a qual eu não sou, e eu não admito isso. É como eu disse, está na hora da gente justamente quebrar esses estigmas que botam em nós, né? E mostrar que eu posso estar em qualquer espaço, em qualquer lugar, tendo a competência de qualquer um, mesmo sendo quem sou, sendo eu mesmo. E é isso, dar a cara a tapa, resistir e lutar. Abrindo aqui um aviso, o link para o formulário dos certificados está no chat. Quem quiser começar a preencher. E Cássio se inscreveu para uma fala, uma pergunta. Fique à vontade, professor. Boa tarde a todos, todas e todas. Né? Então, parabenizar de novo, né, Genilson, Vini, falas brilhantes mesmo, né? Então, minha inquietação, né? Então, eu creio que vou puxar um diálogo talvez mais com o Vinícius, né? Porque, Vinícius, você tive a oportunidade de ver um pouquinho, né, sua pesquisa, não li toda, né? Vi algumas partes, ainda estou devendo, mas a questão que me inquieta, primeiro, é sobre os dados, né? Então, quando se fala dados de violências, principalmente nós colocamos violência contra LGBTs, contra mulheres, são dados que muito difíceis de conseguir, né? Então, fica difícil da pessoa fazer uma visibilidade sobre isso, porque nas delegacias a pessoa tem que ir para coletar esses dados, produzir depois todos as estatísticas para, assim, trabalhar em cima dos dados para depois mapear isso. Então, é um dilema que nós temos, né? Isso acontece em todos os locais, né? Aqui no Cariri Cearense, Crato, Barbalha, Juazeiro, já teve pessoas que, na disciplina de cartografia temática, que quiseram produzir trabalhos nesse sentido, um mapa final, e, infelizmente, ou deixaram de mão ou foram guerreiros de ir lá na delegacia coletando. E ainda ter um contato, né, de alguma pessoa para conseguir
ter acesso a esses documentos que às vezes não tão fáceis, né? E olhando de boletim de ocorrência por boletim de ocorrência. Eu creio que é um dilema para nós que trabalhamos com mapeamento. Mas a questão principal, e conectando com essa questão da educação, Vinícius, é pensando todas essas questões desses mapeamentos sobre que nós tentamos fazer, de que forma, trabalhando um mapeamento não euclidiano, no sentido dos mapas renovados, como a Fernanda Padovese, o Jacques Levy argumentam em seus textos, né, nós podemos trazer uma possibilidade de visibilizar isso para a educação, que o discente veja, além da cartografia que é necessária, que são os conceitos básicos, as noções básicas, as questões dos fundamentos, além disso, nós consigamos utilizar a cartografia para além que nós podemos utilizar, de que forma podemos trabalhar isso, quais são as questões que poderiam se conectar a esses mapas, a potência desse trabalho. Bem, então era isso, gratidão. Alguém que queira falar algo? Ou, se não tiver, a gente faz a sessão dos agradecimentos, né? Desde já eu agradeço a Vinícius por ter tido a paciência, ter disponibilizado. Assim que eu perguntei, muitas vezes eu disse, Cássio, será que ele vai nos receber? Porque é um dos nossos primeiros eventos que nós já estamos organizando. Eu agradeço desde já pela sua participação, por nos ter disponibilizado essa tarde. Eu agradeço a Genilson, né, por ele ter aceitado em fazer parte. Logo quando eu pensei, já fui diretamente para ele e ele aceitou de boa. Eu agradeço a participação de todos aqui presentes, de todos que se passaram, né, durante a sala virtual hoje. Agradecer a presença dos professores, né, o professor Cássio, a professora Simone, a professora Clesley, Sinara, Weber, eu ainda estou aprendendo o nome ainda. E assim, a gente estamos vivenciando, né, vamos evidenciar, vamos debater, vamos conhecer, para poder desconstruir algo que foi construído desde pequeno, porque esse preconceito que existe hoje é algo que foi construído, porque você não nasce já com esse preconceito, você já não nasce já diagnosticado com isso, você cresce, alguém ensinando a você a fazer isso, então você repete aquilo que você foi aprender desde criança. Então, que a gente possa aprender para poder se desconstruir, para que a gente possa construir uma nova sociedade. Isso é a minha fala, eu agradeço, né? Já falei várias vezes, que a gente tem vivenciado essa fala, e o debate em tela é mais sobre isso, a gente procura trazer debates da atualidade para que a gente também possa se conhecer, se possa se colocar as suas dúvidas, os seus argumentos. Não sei se mais tem alguma fala. Uma coisa, né, também, né, convido o Vini para vir aqui o Cariri. Eu não sou do Cariri, né, mas eu já me sinto como esteja morando aqui há muito tempo. Seja bem-vindo, pode vir, que as nossas casas estarão abertas para você. Cássio não convida não, mas eu chamo, tá? Laura, Alessandra, Vinícius e Genilson. Boa noite. Acredito que o Vinícius vai falar e o Genilson, né? Mas eu quero só agradecer em nome do debate em tela, de modo geral, ao Vinícius por ter aceito o nosso convite, ao Genilson, foi uma excelente fala, eu aprendi muito hoje, tá? Gratidão por essas falas brilhantes que vocês passaram hoje aqui.
de fundamental importância discutir essas temáticas, né? Como a professora Cleisla havia falado, muitas pessoas não têm conhecimento, né, de como funciona, do que é, né? E aí quando a gente conhece e aprende, a gente percebe que é algo que deve ser tratado, que deve ser discutido e que isso não é uma doença, que vocês não precisam ser curados, entendeu? E hashtag isso mesmo, que a gente discuta, que a gente debata sobre esses temas atuais. Muito obrigada, meninas. E aos participantes, gratidão. Próxima semana tem novamente encontro, tá? Com o pessoal da Unipsi, para tratar um pouco sobre as temáticas de educação dentro da psicologia. A fala é sua, Vinícius. Obrigado. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, porque eu vou mesmo, hein? Super vou. Não, só antes de agradecer aqui todo mundo, tá? Eu queria só respondendo um pouquinho a fala do Cássio, se eu entendi bem, fiz uma pergunta, né? Sobre os dados, né? E acho que é interessante pensar que a cartografia, enquanto linguagem geográfica até, ela é muito potente porque ela abre diversos espaços para investigação geográfica mesmo e para pensar sobre o próprio espaço, não necessariamente sobre um tema, um fenômeno específico. Nesse trabalho com os dados de boletins de ocorrência, teve um lado de pesquisar os dados, né? Mas teve um momento em que a questão colocada foi: nem todo mundo denuncia, nem todo LGBT que sofre violência denuncia, né? E aí, onde estão as violências não registradas à polícia? Até porque a polícia é uma agência, um ator um agente de violência, né? De LGBTfobia. E aí uma das propostas foi trabalhar com mapas mentais. E aí mapa mental é uma coisa que a gente vê muito na geografia, é muito interessante. E aí a gente trabalhou com algumas pessoas produzindo seus próprios mapas mentais a partir da percepção que elas tinham da violência que elas sofriam. Quais são os espaços seguros e quais são os espaços não seguros. E por quê? E aí elas mapearam isso. E acho que essa é uma possibilidade muito, muito rica de... Quando a gente não tem dado, porque a gente não tem dado para todas as pessoas, a gente não tem dado para todo o fenômeno. Exatamente. Nádia, tem essa outra dimensão, que é quando você não consegue o dado da pessoa que vai denunciar, você procura outras fontes, e uma das coisas que apareceu foi, nos mapas mentais, foi a violência domiciliar, né? Aquela violência que você não pode denunciar porque você depende da casa, do teto, enfim, de um familiar ou de um tutor para viver. Então, enfim, acho que a gente tem muitos outros caminhos na cartografia para usar como instrumento de análise, mas a cartografia também não é a única, né? Tem outras formas de trabalho. Gênesis, você vai falar alguma coisa? Porque temos meu nome do pai, meu Deus. O Ítalo John, ele quer fazer uma pergunta. A palavra é sua, Ítalo. Tá, primeiramente, quase boa noite, né? Eu acho que já é quase 6 horas da noite. E uma questão que eu gostaria de levantar aqui, que vai servir até para fazer a pergunta, é que a gente vê na nossa sociedade, né, quando a gente observa a questão da homossexualidade, né, como ela é vista pela sociedade, essa necessidade de o gay, né, se encaixar para poder ser aceito, né, seja por diversas questões, seja para a questão de emprego e etc. Então, isso já vai servir para a minha pergunta, porque é basicamente assim. Desculpa, meu cachorro. Como
você analisa, Genilson, a questão do emprego, né? Dessa necessidade ou não de você manter uma postura para você conseguir um emprego, seja na questão de, não posso ser afeminado porque senão não vou conseguir um emprego, preciso engrossar a voz, eu preciso alguma questão assim, sabe? Então, assim, gostaria da sua vivência para você falar sobre essa questão e também sobre como isso também, essa padronização dentro da sociedade, afeta na questão da família, como a família vê. Você pode ser gay, mas você não pode ser afeminado. Então, acho que abre para essas duas questões também. Então, a gente sabe que existe muito essa questão de, tipo, algumas empresas ou algumas escolas, como aconteceu no caso do meu colega, de rejeitarem, de nos rejeitarem, né, pelo fato da gente ser afeminada. Então, eu acho que é muito importante com que a gente nos reafirme, com que a gente se sinta bem consigo mesmo, para que a gente consiga ter uma autoridade, um respeito em falar, em se desenvolver em uma fala, ou então de conseguir dizer a essa pessoa e conseguir tirar da cabeça dessa pessoa que o fato de eu ser feminado vai interferir na minha capacidade, né? Com essa questão da família, é uma questão que tipo, pesa muito, porque tipo, você começa a reconhecer todo tipo de violência que você passou e que antes você não fez nada, né? Isso acaba sendo bem doloroso. Para quem não sabe, já tive um curso torcido, poderia ter uma mulher quebrada. Deram um tapa na minha boca porque eu tinha que aprender a falar grosso. E aí, tipo, antes, eu não tinha noção do quanto eu fui violentado, né? E aí, a partir desse meu autoconhecimento, dessa minha desconstrução, a gente vê o quanto que a gente começa a ser, né, a ser abusado, a ser violentado, a ser invisibilizado desde a infância. E aí, com esse empoderamento, com esse conhecimento e com essa minha autoafirmação, é que a gente começa a usar esses conhecimentos como uma forma de defesa também, né? Não só para mostrar, não só para dizer, mas é também como uma forma de defesa. Eu sempre digo às pessoas que, tipo, eu sempre estudo, eu sempre me esforço muito nos estudos, porque eu preciso disso para conseguir me defender de uma sociedade a qual está sempre querendo me oprimir. Não sei se eu consigo responder essa pergunta mais sobre minha experiência. Então, pessoal, a gente já está aqui na fase final, né? Vamos dar a palavra para os dois palestrantes de hoje, para dar suas palavras finais e, em seguida, encerrar. Obrigado a presença de todos. Nádia, quer falar algo? Não, só ia falar isso, né? Que o bloco de perguntas está encerrado. Provavelmente aí em São Paulo, né, deve estar um friozinho. Aqui no Ceará está um calor. Só eu não vejo chegar e tomar um banho, gente. Que inveja. Tá muito frio, tá chovendo, a internet oscilando. Queria estar aí. Bom, vou aproveitar para começar o agradecimento. O Genilson termina para a gente terminar com beleza nessa tarde no começo de noite de sexta-feira. Bom, é só agradecer ao pessoal, né, a organização do evento, né, Nádia, Alessandra, Diogo e Laura. Projeto super bacana, super interessante. Obrigado pelo espaço, obrigado a todo mundo que assistiu e enfim, conversou com colocações, comentários, pergunta. E, bom, é isso. Estou sempre disponível e sempre aberto para quando quiserem discutir ou pensar em projetos juntos também. E, Genilson, obviamente, parabéns pela fala, muito inspiradora, aprendi muito. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a todos os debates em tela, a Laura, a Nádia, a Alessandra, pelo convite, principalmente, né, por a falar com o doutor. Vou falar com o doutor, o que é que eu vou falar? E aí,
me incentivar, que me deram uma força, a Laura, aproximada. Agradecer a todos que participaram, né? Uma boa tarde e que é isso. E que a gente ainda tem muito que desconstruir, a gente tem muitos padrões para quebrar e que a gente não vai escalar e que é isso. Luta diária e não fugiremos da luta. E isso aí, né, a gente só tem a agradecer a participação de todos. Foi muito bom, um aprendizagem muito boa. Eu mesmo tinha muitas dúvidas, muitas vezes eu converso muito com o Ramon, com o Genilson, assim, perguntando as coisas, né? Porque a gente só saberá, né, se caso perguntar, perguntar, e a gente fica falando, né? Essas coisas. Por mais que a gente não saiba tudo, mas algumas dúvidas é bom saber. Como mulher, a gente sofre alguns preconceitos só por ser mulher, né, questão da violência, mas a gente junto consegue lutar mais e assim a gente vai seguindo. Eu agradeço a participação de todos. Laura, quer falar alguma coisa? Sim, só tenho a agradecer a todos os participantes, ao Vinícius, mais uma vez, e ao Genilson, meu amor, e dizer que foi uma tarde, noite maravilhosa. Acho que deu para a gente desconstruir um pouco, né? Desconstruir essas ideias que ficam impregnadas na nossa cabeça. Mas é isso, pessoal, só lançando o convite, o debate em tela não para por aqui. E se você quer assistir, participar de mais um debate, toda sexta-feira às 4h, nós temos o nosso Instagram, @debate em tela, e está sendo gravado todos os debates, então será disponível depois no YouTube. Então, muito obrigada a todos. Obrigado a presença de todos, né, em nome da organização do evento. Obrigado, Vinícius, obrigado, Genilson. E semana que vem tem mais nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Se cuidem, fiquem bem. Gratidão.